Paz seja convosco. Eu venho novamente compartilhar com os irmãos mais um sonho ao qual eu tive. Como relatei em um dos meus últimos vídeos, no começo desse mês eu tive um sonho e quis compartilhar com os irmãos. E no dia 23 desse mês agora, eu vim ter um sonho semelhante ao que eu relatei. E no dia de ontem, eu abri os meus e-mails e estavam cheios de notificações do YouTube, que as pessoas, alguns irmãos vieram compartilhar comigo a notícia que caiu um meteoro aqui perto da costa brasileira. Eu não sei qual que é o pensamento dos irmãos, mas a minha intenção foi de simplesmente compartilhar o meu sonho. Eu não quis que ninguém me visse assim como uma pessoa que está adivinhando algo. A única intenção minha foi compartilhar o meu sonho, que fique bem claro isso aqui. E dia 23 eu sonhei que eu estava indo no centro da cidade com a minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos. E quase que toda semana a gente dá uma volta até o centro da cidade logo após o almoço. E no meu sonho nós tínhamos ido para a cidade e por volta de 2, 3 horas da tarde. E quando nós chegamos no centro da cidade, eu estranhei porque as pessoas estavam todas paradas, os carros faziam fila no asfalto, como se tivesse congestionado. E eu moro numa cidade pequena que fora de temporada não tem o porquê ter congestionamento, porque não tem muita gente que mora aqui na cidade. Enfim, estava um congestionamento como se fosse de temporada e foi uma coisa que me chamou a atenção, eu achei estranho. E as pessoas, elas estavam espantadas olhando para o céu. E eu vi aquela multidão de gente nas calçadas, parado, como se estivesse esperando alguma coisa do céu. Então eu parei também e fiquei olhando, observando, para ver se eu entendia o que todas aquelas pessoas estavam olhando. E foi quando veio um vento muito forte e algumas pessoas corriam, algumas pessoas tentavam entrar nas lojas para se esconder, mas o movimento de carro continuava congestionado, não parava. E logo após esse vento muito forte, o dia se fez noite. No meu sonho era logo após o almoço, umas 2 horas da tarde. E depois desse vento, o céu ele ficou como se fosse noite. E apareceram estrelas. E foi onde muitas pessoas tinham vontade de correr, de se esconder, mas quando a pessoa está na reação do medo, a pessoa não tem ação, a pessoa fica paralisada. E nós começamos a olhar que lá, olhava as estrelas pequenininhas no céu, a gente olhava lá longe e elas começaram a cair do céu. Quando elas começaram a cair do céu, pessoas de bicicleta, pessoas de moto, elas costuravam em meio aos carros e tentavam correr, e pessoas gritando, chorando na rua. Foi quando começaram a cair as estrelas, foi que houve um pânico total. Muitas pessoas chorando, gritando, se lamentando, mães carregando seus filhos, correndo, parecia uma cena de guerra. E quando houve um silêncio, o vento parou, ficou um silêncio e as pessoas meio que se aliviaram. E quando as pessoas estavam retornando, talvez para suas casas ou tentando se recompor daquele susto que pararam de cair estrelas,
que fez aquele silêncio, o vento cessou, veio um zunido, mas ninguém conseguia ver nada no céu. O céu estava normal, mas havia um zunido como se fosse de um avião, algo assim. E do nada vinha caindo a bola de fogo. E quando essa bola de fogo caiu, muitas pessoas, quando essa bola de fogo estava caindo, muitas pessoas passavam uma por cima das outras, se machucando, gritando, chorando. E ali a gente via que era o fim, porque aquela bola de fogo, quanto mais se aproximava da terra, maior ela ficava. Foi um sonho semelhante ao que eu já relatei no vídeo passado. Foi uma coisa muito assustadora, uma coisa muito real. E a única coisa que eu pensava olhando aquela bola era a palavra Nibiru. E para quem não sabe o que é o Nibiru, eu vou colocar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, alguns outros vídeos que vão relatar de pessoas que estudaram, de pessoas que sabem relatar com toda a sabedoria o que significa. E eu tentei procurar um sentido nesse sonho, orei ao Senhor e falei, meu Deus, eu quero fazer o vídeo, mas eu quero relatar, mas quero que tenha algo bíblico. Eu não quero que seja uma coisa da minha emoção, simplesmente do meu eu quero que o Senhor me mostre. E foi quando eu procurei algo sobre as estrelas caindo do céu, e foi algo que me impactou muito, porque em partes o meu sonho foi Apocalipse 8, e eu quero compartilhar com os irmãos. A abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Lendo este capítulo, eu vi fortemente relatos, pontos, não foi exatamente o versículo completo que eu li, que eu sonhei, mas foram pontos muito, muito fortes do que eu vi e se assemelharam ao Apocalipse 8. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele está avisando a todo momento, Ele está avisando a toda hora,
que a volta de Jesus, ela é real, ela está prestes a acontecer. E eu creio que cada sonho que o Senhor tem dado, não só para mim, mas tenho visto relato de vários homens, de várias mulheres de Deus relatando sobre sonhos semelhantes, sobre sonhos relatando o livro de Apocalipse. Cada dia, cada notificação que eu vejo, são sonhos relatando que o Senhor está vindo, que a vinda do Senhor é real, que Jesus está às portas. E Ele é um Pai tão amoroso que Ele tem se comovido ainda pela sua infinita misericórdia com as nossas vidas. Ele ainda está nos dando tempo, Ele ainda está nos alertando. Ele não desistiu de nós. Então que nós venhamos nos consagrar, buscar a face do Senhor constantemente, porque a vinda do Senhor, ela vai ser quando nós menos esperarmos. E o Senhor, Ele já tem nos dado sinais, Ele tem se revelado a cada dia. Então não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de ser cristão por status. Não é tempo de você viver uma religiosidade. Hoje é tempo de você buscar a face do Senhor. É tempo de você se arrepender dos seus pecados, de você se preparar para o arrebatamento. Hoje é tempo de você construir um relacionamento com Deus, porque Jesus Cristo vem aí. Pai seja convosco.